Instagram tem 4 milhões e 200 mil pessoas que acessaram no último mês. É um bom número, hein? Muitas pessoas. É um bom número. Mês, de forma orgânica. É um bom Então, número. como não usar isso para o bem? Como não usar isso como um megafone para levar a alegria, para levar a sabedoria, para levar a inspiração, para levar o modo de vida judaico como fonte de inspiração para essas milhões de pessoas? Eu não entendo por que as pessoas não aceitam, assim, sabe? Eu conversei com o Rabino recentemente e ele falou uma das coisas mais legais, assim, que eu já escutei em questão de religião, que o propósito do judaísmo não é a gente melhorar para depois ir para um paraíso. É fazer disso daqui um paraíso. Isso aí foi... Claro. Isso foi sensacional, assim, né? Isso é tão válido, porque Deus poderia nos criar já no Gan Eden. Sim. Por que você nasceu aqui com um corpo físico, com uma existência física? Ok, nós temos esse período para plantarmos, nós temos esse período para acumularmos méritos, nós temos essa oportunidade que é o presente da vida. Mas por que não nos criarmos já lá, para que a gente já imediatamente recebesse a recompensa? Porque o papel da humanidade e do judaísmo, no caso o judaísmo não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim um lugar mais humano. Nós não somos proselitistas, nós não queremos converter todos ao judaísmo. Se você não é judeu, se você não pensa como nós, você não vai ser salvo. Isso não existe dentro da cultura judaica. A salvação é para todos. Para todos. Judeus e não judeus, abraçando os preceitos milenares. No caso, o povo de Israel, 613 preceitos. O não judeu, 7 mitzvot, Mibnei Noach, dos descendentes de Noé, que é toda a humanidade descende de Noé, e todo o povo judeu descende de Abraão, o primeiro judeu da face da terra. Mas a meritocracia, ela só existe num âmbito de existência, num âmbito onde o corpo e a alma, por um determinado período, eles estão unidos, que é a nossa vida. O corpo puxa para um lado e a alma puxa para o outro. Nós abrimos mãos de muitos benefícios imediatos em prol do quê? Dos nossos valores. Um comportamento onde tudo é permitido até que Deus proíba. Mas esses limites, eles são essenciais para uma vida significativa, qualitativa e prazerosa, inclusive. O prazer está no equilíbrio. Você vai numa sorveteria, aquelas sorveterias gourmet que você pode pôr tudo no sorvete. Põe tudo no sorvete para você ver se tem gosto de alguma coisa. Horrível. Tem gosto de nada. Não vai sentir gosto nenhum. Vai pôr a farofa, os M&M's, o confete, o granulado, o biju, vai pôr tudo. Não vai sentir gosto de nada. Porque o prazer está no equilíbrio. Mas a humanidade hoje está caminhando para isso, né? Infelizmente. Eles querem colocar tudo. Tudo. A humanidade hoje está nesse E a mundo. crise existencial gera o quê? Depressão, suicídio, lares destruídos, problemas na educação dos filhos. Sendo que, se nós abraçássemos na medida certa, no momento certo, igual a Torá brilhantemente nos aconselha, tem hora para tudo, o rei Salomão escreve. Davar beitó matov, ele escreve, tudo no seu tempo é bom, e tem tempo para tudo na vida. Então, essa mentalidade, ela é crucial, ela não é mais necessária, ela é vital para que nós possamos atingir esse equilíbrio que gera o prazer, que gera a alegria, e que faz com que nós cheguemos nessa conclusão, de que a bondade infinita, ela nos colocou nesse plano físico, para que nós, por intermédio dessas tentações, desses testes, nós possamos evoluir como seres humanos, imitarmos os seus caminhos, porque isso só é possível aqui, praticar a bondade só é possível aqui, abrir mão só é possível aqui, lapidar o caráter só é possível aqui, doar só é possível aqui, até o último suspiro você tem essa oportunidade. Depois acabou o tempo, o que você fez, e são seus méritos para toda a eternidade. Mas é fruto do seu esforço que o prazer será inigualável. Por isso todo esse contexto. A Bissani já escutou uma história do rei Salomão da criança? Já escutou essa história? Sim, essa acho que é uma das mais notórias. Comprova a sabedoria, fora da curva disso. Dê metade pra cada, né? E aí a mãe verdadeira falou, não. Não, pode ficar com ela.
Sim. Pô, o dia que eu escutei isso aí, eu fiquei todo arrepiado. É maravilhosa a história. Sim. Você sabe outras histórias, assim, do rei Salomão, assim, que mostram momentos de sabedoria? Olha, o rei Salomão, Shlomo HaMelech, ele escreve em Kohelet. Kohelet ele escreveu no final da sua vida. Ele escreve o seguinte, algo muito forte, dá até arrepio de falar. Ele escreve o seguinte em Kohelet. Eclesiastes. Hevel Havalim, Amar Kohelet. Hevel Havalim Akol Havel. Futilidade das futilidades, disse o Kohelet, né, o autor do livro. Que Kohelet vem de Leakel, né, ele compilou muita coisa naquele livro. Hevel Havalim, futilidade das futilidades. Akol Havel, tudo é futilidade. Como é que ele fala uma coisa dessa? Sendo que Deus criou o ser humano, na sua imagem e semelhança, Deus criou o universo, Deus criou o céu e a terra, ele escreve que a criação dele é boa. Vayar Elohim Kitov. E viu Deus a sua criação e falou, é bom o que eu criei. Então existe uma discussão entre Salomão e Deus? É futilidade ou é bom? Deus falou que é bom e Salomão não é tudo futilidade. Como é que Salomão vai discutir com Deus? Aqui está concentrada a sabedoria salomônica que você vai se arrepiar. Salomão, depois de tudo que conquistou, como rei, como monarca, que tinha acesso ao luxo, ao prestígio, às honrarias, ele chega na conclusão que tudo isso é futilidade. Mas espera aí, Deus falou que é bom. Sim, é bom quando você vincula todo esse materialismo a um propósito maior. Quando você vincula todo esse materialismo a uma causa nobre. Quando você vincula todo esse seu sucesso direcionando em prol de um legado, em prol de algo significativo para com a humanidade. Aí é bom. Mas quando você utiliza tudo isso apenas pelo prazer vazio, é futilidade. É fútil. É fútil. Não vai te levar a lugar nenhum. É um círculo vicioso. É igual tomar água com sal, achando que você vai matar a sua sede. Futilidade das futilidades. O palco do show da vida é maravilhoso. Desde que você tenha um bom roteiro e bons atores. E desde que você saiba exatamente qual que é o seu personagem. Para que você veio? Qual o seu propósito? Isso só é possível se conectando com esse âmbito espiritual, conhecendo cada vez mais o seu Criador, se conectando com ele de uma maneira inigualável que só a Torá consegue proporcionar isso para o ser humano. Só a Torá consegue transformar a natureza humana. Existem muitos discursos bonitos. Existem muitos discursos maravilhosos. A Alemanha nazista, no seu início, mostrava fotos do Ymar Shemov Zichro, não quero nem falar o nome dele, Adolf Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus simplesmente pelo fato deles serem judeus. Mulheres, crianças, idosos, colocaram eles nas câmaras de gás, eliminaram as provas. Meus avós são sobreviventes de todos esses horrores. E não só os judeus, homossexuais, negros, ciganos. Fotos desse alemão, desse Adolf Hitler, fazendo carinho num cachorro, dando comida na boca do cachorro, mostrando, olha só como nós somos a raça correta, como nós somos a raça superior, ariana, como nós vamos purificar a humanidade desses ratos judeus. Ele usou a comunicação e o seu poder de persuasão para cegar a Alemanha e introduzir um discurso manipulador que fez com que o mundo silenciasse a esses horrores. Um dos períodos que mais envergonha a história da humanidade é o período da Alemanha nazista. Mas quem vê a foto, olha só como eles são corretos, estão fazendo carinho nos cachorros, estão dando comida para os animais, são organizados, são pontuais, são sistemáticos. O futuro do nosso país depende deles, dessa reestruturação, dessa reorganização da nossa nação. Discursos bonitos nós vamos escutar, mas o mundo não muda com as nossas falas. O mundo muda com as nossas atitudes, com os nossos resultados, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Agora, a única força espiritual que existe na face da Terra, que transforma uma pessoa egoísta em generosa, que transforma um preguiçoso numa pessoa mais ágil,
que transforma uma pessoa nervosa, explosiva, numa pessoa mais tranquila, é a Torá. Só a força espiritual tem a capacidade de transformar a natureza humana. A Torá tem resposta para tudo. Foi isso que me trouxe para o rabinato. Tem uma frase na Ética dos Pais, a forba de kulaba. Revira ela de cabeça para baixo, que você vai encontrar todas as respostas do mundo nela. E tem todas as respostas. Eu encontrei todas as respostas para todas as minhas dúvidas. E foi uma paixão que fez com que eu me comprometesse com a vida no sentido de compartilhar essa doçura que me encantou com outros jovens no futuro. Lá tem as respostas do o porquê aconteceu o Holocausto. Claro. O porquê seus avós sofreram. Claro. Tem resposta? Claro que sim. Nós não acabamos de falar que todas essas maldições que nós lemos na porção semanal de Kitavô, qual foi a mensagem inicial que eu trouxe aqui para o nosso podcast? A responsabilidade, ela faz com que o reflexo das nossas atitudes tenham efeitos colaterais. E quando a Torá é explícita, não serviram o Eterno com alegria, não colocaram ele como uma prioridade. No caso da destruição do templo, do segundo templo, a culpa é nossa. Sinat Hinam, no segundo templo ele foi destruído pelo quê? Pelo ódio gratuito. A Torá é clara quando o resultado ele é incompatível com a realidade. Os sinais começam a aparecer com o objetivo de fazer com que a reflexão, a interiorização, o retorno, o arrependimento faça com que o mundo regresse para aquele status espiritual mais elevado. Nós não alegramos o nosso Pai, por isso que aquilo aconteceu. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Não é à toa que quando a Torá ela escreve Kol dor shelo nivna beyamav keilu nechrav beyamav, toda geração que o templo não foi reconstruído, é como se ele tivesse sido destruído naquela geração, porque ainda nós não retificamos o erro que fez com que ele fosse destruído. No caso, o ódio gratuito. O ego hoje é o principal inimigo da humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? O ego não é o responsável por todos os conflitos, por todos os problemas, por todos os atritos. Se nós diminuíssemos um pouquinho o nosso ego, tudo ia encaixar como Lego. Eu costumo falar. Se nós aprendermos a diminuir o nosso ego, tudo se encaixará como Lego. O ser humano precisa entender que quando ele quebra qualquer barreira da sua tendência carnal, isso faz com que ele atinja o prazer espiritual inigualável. Os prazeres da carne, eles são muito tentadores, mas eles têm começo, meio e fim. E as pessoas não são felizes. Todos aqueles que conquistaram o que a humanidade determinou, que é, olha, quem conquistar vai ser feliz de verdade. Por que eles não são felizes? Pessoas que tomam remédios para depressão, mas são muito bem-sucedidos financeiramente. 2, 3 carros na garagem, patrimônio de bilhões, de bilhões. Por que ele está insatisfeito? Por que ele está triste? Por que ele toma medicamento para dormir? Por que ele toma antidepressivo? Por quê? Não falta nada. Falta o principal. Existe um buraco. Vou contar uma história que o meu mestre me contou. Meu mestre em Israel, que Deus incumpride os seus anos de vida, ele me contou o seguinte, que um dos grandes líderes espirituais, o irmão dele saiu do caminho. Mas ele nasceu num lar judaico. Então o Shabat, você sabe o que é o Shabat? O Shabat é quando nós na sexta-feira no pôr do sol, siesta de vocês. Paramos tudo. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele parou de criar. Descansou. Então nós também no 7º dia paramos de criar, testemunhamos que ele é o Criador e descansamos e trazemos um dia repleto de vivências, espiritualidade, uma conexão. Nós nos desconectamos para nos conectarmos com a nossa verdadeira essência. Esse é o Shabat. Ele cumpriu o Shabat com seus familiares. Ele vivenciou o Shabat. As rezas de Shabat, as refeições de Shabat, a atmosfera do Shabat. Só que ele largou, num determinado momento, ele largou tudo. Chutou o balde. Ele deu um depoimento para a imprensa israelense. E ele disse, olha, com todos os prazeres mundanos, que eu acho que eu já experimentei de tudo,
como eu já cumpri um Shabat, nenhum deles se compara ao prazer que eu